Oiê! Mais um café, vamos? Muito bem-vinda a um Café com Pérola. Estamos no episódio 4 e o tema central que a gente tem falado por aqui é após uma mudança na nossa rotina, como a gente consegue reorganizar a vida, né? Então vamos para mais um bate-papo? Eu tô me sentindo mais magra hoje, hein? As caminhadas estão dando resultado. Ai, caminhada e corrida. Mas vamos lá, o que interessa, né? Muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Paula Mello. Por aqui eu falo sobre empreendedorismo feminino e planejamento estratégico. Eu gostei muito desse cenário, que é a minha mesinha aqui da sala. Nesse horário que eu vou gravar o vídeo, eu converso com as crianças e falo: olha, a mamãe vai gravar vídeo, tem como eu ir brincar lá no quintal? Aí eles descem, então por isso que fica esse silêncio maravilhoso para eu falar com vocês. Não tem café hoje, porque como vocês sabem, a minha rotina mudou. A gente tinha esse vídeo todos os dias, 8h30 da manhã, e a gente tomava café juntas. Porém, a rotina mudou e foi por causa disso que eu comecei esses episódios. E aí eu construí aqui uma narrativa pra gente falar em 10 episódios. E eu contar pra vocês como que tá sendo essas mudanças e principalmente o que eu foco, como eu organizo para que eu não fuja dos meus objetivos principais e continue focada, né, num objetivo que eu tenho, principalmente com a minha empresa. Como aqui a gente fala muito para empreendedoras, eu falo para empreendedoras, então acho que vai fazer todo sentido dividir essa jornada com você. Hoje, e aí me perdoem se eu pronunciar errado, tá? Meu inglês não é um inglês fluente ainda, mas será. Mas hoje eu quero trazer para vocês a matriz de Eisenhower. Eu quis trazer essa experiência que me ajuda muito quando eu preciso classificar a diferença de importante e urgente. Então, assim, você já teve aquela sensação de que tá tudo perdido, que você vive apagando incêndio? Já teve essa sensação? De que parece que tudo que você faz é apagar incêndio, você vive correndo atrás dos problemas, porque eles surgem no seu dia, você planeja o dia, quando você começa, tudo mudou. Parece que tudo conspira para o contrário. E isso não acontece só com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Se não acontece com você, comenta aqui, por favor, só pra gente, assim, ter uma base, né, de pesquisa, porque até então, isso são fontes da minha cabeça, mediante ao que eu escuto aí com as meninas que conversam comigo no WhatsApp, né? Falando sobre mãe, mulher, empreendedora, e então é o que eu escuto de todas elas. Que o dia começa, planejou de um jeito e quando vai ver, não conseguiu executar. O meu dia era assim também, até quando eu trouxe as ferramentas do mundo do negócio para a minha vida. Então, antes mesmo, eu lembro que quando eu fiz essa mudança, não se falava tanto sobre organização pessoal, organização do tempo, otimização do tempo, enfim. Não se falava muito sobre isso. E eu fiz isso porque a atividade que eu exercia na empresa dependia de uma organização de tempo muito grande. Então, eu era uma compradora, eu tinha alguns projetos muito grandes e, infelizmente, eu tinha pessoas na minha equipe que viviam me dando urgências, né? E isso atrapalhava muito os meus resultados. Mas eu não tinha o que fazer, eu tinha que acatar, então eu tive que dançar conforme a música. Mas na minha vida pessoal, como quem manda sou eu, que delícia. Então, eu utilizo essas mesmas ferramentas que eu utilizava lá para utilizar na minha vida pessoal, com as minhas finanças, com os meus filhos, com meu marido, com a minha casa, com a igreja, com a minha mãe, enfim, é o que eu utilizo e o que eu centro, eu acho que é muito legal. As pessoas podem não gostar muito, tá? Já vou dizer aqui que quando você começa a executar, provavelmente você vai desagradar, porque o principal ponto que a gente aprende com essa matriz é dizer não. E quando você diz não, quando você não está todo o tempo disponível, isso vai desagradar. Steve Jobs diz que foco é saber dizer não.
Se eu não me engano, a frase é dessa forma. Eu vou lembrando aqui de coisas que eu leio, né, gente? E aí eu venho trazendo para vocês quando eu vou falando, porque eu não faço um roteiro fechadinho. Eu tenho um tema central e como é um tema de vivência e experiência dos anos da minha carreira, eu trago ele com muita profundidade e com conhecimento, porque eu literalmente eu não estudei para vir gravar para você. Era o que eu vivia, é o que eu vivo. É o que eu pratico, é o que eu estudo todo dia, independente de gravar um vídeo para você. Então, planejamento estratégico literalmente está na minha veia e quem fala, quem estuda, quem pratica planejamento estratégico, pratica acima de tudo a organização pessoal, porque a organização do tempo é o top, é o topo de todas as coisas, porque se você for desorganizada, você não consegue fazer mais nada. Então, primeiro vamos classificar aqui o que é urgente e o que é importante, tá? Urgente tem a ver com tempo, tem a ver com eu tenho pouco tempo para executar tal coisa. Não significa que é importante. Não significa que a ação que você vai fazer, que é urgente, tenha valor agregado. Não significa. O importante não. O importante são coisas que têm valor agregado. Então, aqui fica a principal diferença. Se você ainda não sabe o que é urgente na sua vida, o que é importante, faça a lista, tá? De tudo que você vive fazendo aí. Pensa nos dias caóticos que você teve, lista tudo que você fez. Eu adoro fazer isso, listar tudo e colocar ao lado. Isso aqui era urgente, isso aqui era importante, isso aqui não era importante, isso aqui era urgente. E aí, você já basicamente vai estar fazendo a matriz. Eu vou entrar nela, tá? Então, assim, eu acredito que uma das maiores armadilhas, tá? As maiores armadilhas que nós temos na nossa vida, com tudo que a gente precisa equilibrar, com tudo que a gente precisa fazer, com todas as horas que a gente tem que estar presente de corpo e função e serviço, porque isso é o que rodeia a vida de uma mulher hoje, quando ela está na fase que eu estou, pelo menos, né? Eu tenho 35 anos, eu tenho 2 filhos, um de 7 e um de 5. Sou casada, tenho compromissos na igreja, tenho Dona Pérola, tenho a minha marca pessoal, que hoje eu estou controlando essa demanda. Eu tenho um grupo que é o Elo Entre Elas, um grupo de mulheres, que demanda muito tempo, tá? Tem me demandado muito tempo mesmo, pelas demandas individuais ali, né, que acontecem. E aí eu gosto de dar uma presença para minha mãe, enfim. Então, assim, se a sua vida é um pouco parecida com a minha, se você tem esses compromissos, se você tem essa rotina, filho pequeno, escola, eu não tenho quem limpe a minha casa, eu não tenho educadora para fazer o trabalho extra com meus filhos, sou eu mesma que preciso fazer tudo. Hoje na Dona Pérola, se você acompanha aqui o canal, você vai saber que eu tô recomeçando, né? Inclusive, eu quero deixar uma pergunta nesse vídeo, quero que você me ajude. Mas eu vou fechar aqui esse tema. E aí, se você acompanha, você sabe que quem produz hoje sou eu. Quem tá na rede social sou eu. Quem produz o post, quem programa, quem atende, quem vende, tudo tem sido eu. Não vai ser assim por muito tempo, mas por enquanto tem sido, tá? Então, assim, uma das maiores armadilhas que a gente tem na nossa vida é confundir demandas que são urgentes com importantes. E aí a gente para tudo que a gente tá fazendo. Ai, gente, eu tô me achando tão linda com essa blusa. Deixa aqui eu fazer uma propaganda da minha amiga. Essa blusa é da Thaísa. Gente, eu vou deixar o arroba pra vocês verem. Ai, olha, é muito gostosa, eu gosto, tá? E ultimamente eu tenho me arrumado pra ficar em casa. Então, assim, a parte da tarde é horário de trabalho aqui em casa. E eu me arrumo. Por isso que toda vez que eu tô fazendo um vídeo, eu tô arrumadinha. Não chique, mas arrumadinha. Voltando. Então, um dos maiores que a gente vai ter aí de armadilha pra gente é confundir urgência com importância. É por isso que você toda hora para resolver um BO. Porque você acha que isso é importante. E não é, né? Não é. Eu não vou nem dar muitos exemplos aqui, porque pode ofender algumas pessoas. E nessa hora você tem que se convencer disso e começar a praticar.
para você ficar madura e ter coragem para dizer não. Bom, já falei aqui um pouquinho, eu tinha anotado algumas coisas para não esquecer. E aí, eu tava assim, estudando e tal, e aí me veio uma reflexão, e eu quis anotar aqui, né? Quando tudo parece urgente, você entra no modo de sobrevivência. Mas quando você aprende a priorizar o que realmente importa, você entra no modo direção. E aí eu pensei, quem tem direção tem paz. Quem sabe pra onde vai, tem paz, né? Nem vou entrar aqui no lado espiritual, que foi o exemplo que me veio na mente. Mas quando a gente sabe o nosso destino, o coração entra em paz. E muitas das vezes, o motivo de você estar se sentindo em causa aí, o motivo da sua casa estar totalmente fora de controle, é porque você ainda tá sem direção. Você ainda não sabe nem o que você quer. No outro dia, eu conversando com uma não é uma amiga, né? Ela é minha parente. E aí, ela falou, eu quero dinheiro. Falei, cara, isso não é direção, isso é meio. Dinheiro é só uma ferramenta. Isso não é direção. Se você colocou o dinheiro como a direção para o que você está fazendo para sua vida, você vai continuar perdida. Porque isso não é direção. Isso é meio. O dinheiro é ferramenta. O dinheiro nos serve. Coloque o dinheiro no lugar que ele tem que estar. Não deixe o dinheiro governar a sua vida. Porque senão você vai se sentir com uma vida vazia. E por mais que você alcance ele. E eu tô falando isso porque um dia eu tive acesso. Eu pude viver uma vida onde eu não precisava me preocupar tanto com o que eu ia gastar. Eu ficava muito tranquila. Pagar boleto pra mim não era uma preocupação. Eu pude viver esse momento. E eu tô te falando, eu tô te garantindo que dinheiro não é o destino final. Se você não tiver um objetivo muito claro, com um propósito muito bem alinhado com aquilo que realmente a sua alma quer fazer, você vai continuar se sentindo vazio. Então, se o dinheiro tá aí como seu destino final, por favor, revise. E é só um conselho. Então, a matriz, ela vai se dividir assim, ó. Eu fiz um desenho de novo. Eu sei que eu não sou boa em desenho, mas eu fiz o desenho pra que você pudesse ver. Aqui. Tá dando pra ver aí, ó. Aí a gente tem de um lado, importante, não urgente. Urgente, não importante. Não importante, não urgente. Tá vendo? O importante, mas não urgente. Então aí, quando você faz, eu vou deixar um link aqui pra você poder acessar essa matriz, tá? Pra você ter um exemplo bem editável e você conseguir fazer. Se eu não tiver um exemplo muito bom na internet, porque eu pensei em deixar esse link aqui agora gravando, eu vou montar um link pra você no Canva e vou deixar esse link compartilhável pra você poder acessar ele e baixar. Inclusive, eu vou deixar com exemplos da minha vida, assim, pra você ter uma noção de como eu faço, tá? Acho que vai ser bem legal. Aí você me diz se você acessou e se você gostou. Não esquece de voltar, tá bom? Eu quero falar sobre isso. Eu ainda vou trazer um café aqui, eu vou falar sobre você ser grato, porque faz diferença na nossa vida, tá? Então aqui, importante e urgente. Faz agora. Primeiro lugar. É importante e é urgente? Para tudo, faz agora. Resolve logo esse problema. Não deixa acumular. Não deixa embolar, beleza? Isso é senso de urgência. Não importante, mas urgente. Não é importante, mas é urgente. Tudo bem, eu não vou fazer em primeiro lugar. Eu não vou parar tudo que eu estou fazendo pra fazer isso, porque não é importante, é urgente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer no momento propício, pelo menos depois ali do meu primeiro lugar. Não, meu primeiro lugar é importante e urgente. Então, depois que eu já resolvi o que é importante e urgente, eu venho pro segundo lugar, que é urgente, mas não é importante. Então, sei lá, posts do Instagram, sabe? Não, isso não é urgente, né? Eu vou dar exemplos melhores, tá? No link do Canva. Mas ok, deu pra entender, né? É urgente, mas não é importante. Você vai dar atenção, você vai fazer, mas não é pra largar tudo e fazer da hora. Aí a gente tem não urgente, mas importante. Aqui fica meu alerta, tá? Esse é o quadrante que eu olho ele com mais carinho. Ele não é urgente, mas ele é importante. Lembra que importante tem a ver com valor? Tudo que tem a ver com valor, pra mim, me chama atenção. Porque eu aprendi que dessa vida a gente não vai levar nada. Então eu quero ter as melhores experiências que eu puder com a minha família e com os amigos que eu amo de verdade e que me amam também. Então, aqui eu coloco, ó, fica atento, fica atenta. Não é urgente, mas é importante, fica atenta. Então eu vou dar alguns exemplos que eu escrevi aqui que eu acho que tá mais coerente. Planejamento estratégico, estudo, cuidar da casa, tempo com a família, oração, devocional. Esse quadrante é muito bom, eu gosto muito dele. Leituras. Então, assim, não é urgente, mas é importante. Sabe por que que é importante? Porque se uma dessas coisas aqui estiver muito ruim, você estraga todo o restante de tudo que você estiver fazendo. Se você não tem tempo de devocional, se você não tem tempo de oração, se você não tem tempo de, sabe, centralizar. Eu vou falar Deus, porque pra mim só Ele é Deus. Mas não se ofenda com isso. Se você acredita em outra coisa, você coloca aí nesse lugar. É porque pra mim é muito estranho até falar esse conselho, mas entenda, eu quero respeitar a religião de cada pessoa. Então, por isso que eu tô dizendo que nesse lugar aqui que eu coloco Deus como prioridade, pra mim, ele é o único, você vai colocar aquilo que pra você é a sua crença, tá? Aí o planejamento estratégico, por que que eu acho que é importante olhando para a empresa? Porque se não estiver pronto, já era, desanda tudo. É por isso que a gente vê empresas mirradas que não crescem. Eu vou falar para vocês, ano passado, eu sabotei essa matriz. Porque eu aceitei um contrato com um salão de festa que a minha vontade é falar o nome, mas eu não posso, porque já tá na justiça, né? Eu não posso falar. Mas a minha vontade era falar. Mas enfim. E eu fiquei no prejuízo, né? Fiquei no prejuízo com esse. E eu sabia que tinha esse risco, porque quando eu olhei o contrato, eu vi que era um contrato leonino. Mas eu tava precisando muito, gente. Tava assim, numa situação financeira muito ruim. Então eu vi uma esperança de tipo assim, eles não vão deixar de ter os doces, né? Então não vai dar errado.
mas deu. Enfim, foi o preço que eu paguei, tá? Eu fiz uma escolha consciente. Sabia que tinha um risco e eu corri o risco. E agora a gente vai resolver de outras formas. E aí, lá eu tinha muitas urgências. A bagunça deles me bagunçou total. Meu ano de 2024 foi improdutivo. Muito improdutivo, porque eu vivi para atendê-los. O prejuízo foi grande. Foi além do financeiro. Toda hora eu olho para ver se não desligou. Foi além do financeiro. Foi um prejuízo muito grande. Então, parecia que era bom, mas não foi, né? Não foi bom. E tinha muita urgência. E aí eu deixava de fazer todo o restante para poder atendê-los. Resultado, não recebi o que me era devido, não atendi clientes além do que eu poderia, se eu tivesse tido um ano dedicado, não consegui evoluir na minha vida financeira como eu pretendia. Então, assim, foi só prejuízo, né? O microfone aqui, ó, na posição. Porque se um desse ruim... Então, esse último quadrante, ele fala assim, ó, não importante, não urgente. Cara, tira da lista. Não é importante, não é urgente. Arranca. Tira isso da sua frente. É tarefa dos outros, é projeto dos outros. Não acrescenta você em nada. Olha só, eu vou falar de novo. Não acrescenta em nada. Ai, Paula, mas eu me sinto bem quando eu ajudo essa pessoa. Eu sinto que... Gente, eu tô me sentindo muito magra. Eu me sinto bem quando eu ajudo essa pessoa. Eu me sinto bem quando eu tô nesse projeto, distrai a minha cabeça. Então, ele não se enquadra aqui, porque ele é importante pra você. Ok? Deu pra entender? Você não vai se tornar insuportável, tá? E não vai se tornar principalmente ingrata. Tô meio revoltada hoje, o que aconteceu? É pra você observar tarefas que não estão acrescentando em nada. Só tá tirando seu tempo, só tá tirando sua concentração, só tá te atrasando. Você perde maior tempão para poder atender a pessoa. Ó, você quer saber uma coisa que me irrita? Que agora eu tô meio revoltada com isso hoje, hein? Às vezes a pessoa te chama no WhatsApp, aí vem, aí conversa e fala as dores dela, né? Aí você vai e responde, aí você começa a responder, você fala outras coisas. A pessoa some. Gente, eu acabei de imprimir notas de valores incalculáveis para você, porque eu dei o meu tempo para te ouvir. Lembre disso, quando você está dando o seu tempo de escuta, de atenção, de trabalho, de serviço para outra pessoa, você está com uma maquininha de dinheiro aqui, ó, imprimindo valores incalculáveis, porque o seu tempo, ele tem um valor incalculável. Se essa pessoa vem, tira o que quer e some, tira ela da lista, tá? Arranca ela da lista. Pode excluir, não vai fazer diferença nenhuma. Então, não urgente, não importante. Tarefa, projetos de outras pessoas. Tempo excessivo nas redes, coloquei aqui também. Não urgente, não é importante, tá perdendo tempo aí, rolando feed pra quê? É diferente de um vídeo como esse, que você... coloca, eu pelo menos aqui assisto muito assim, boto no YouTube, que eu amo o YouTube, eu consumo o YouTube, eu não sei por que eu não comecei a gravar conteúdo para essa rede antes, porque é a rede que eu mais estou presente. Eu fico muito tempo no YouTube, eu acho que o dia inteiro, estou fazendo alguma coisa que eu não preciso de silêncio, concentração, eu estou ouvindo algum vídeo de conteúdo relevante no YouTube. Eu escuto livros hoje em dia pelo YouTube. Então, eu uso muito o YouTube. Então, isso não me para. Eu não preciso parar para poder ouvir ou prestar atenção. Tem vezes que eu quero, tem vezes que eu paro e vou assistir, quero ver no detalhe, né? Mas tem coisa que a maioria das coisas eu fico ali ouvindo. Eu tenho uma caixinha de som que eu amplio o som dela para poder dominar a minha mente com isso, eu não pensar mais em nada e prestar atenção no que eu estou escutando. Então, quando são vídeos assim, como esse que eu estou gravando para você, você ainda consegue fazer outras atividades e escutar. Agora, o pior é quando você fica rolando o feed e fica ali perdendo um tempo. Teve certa vez que eu fui
Eu tava procrastinadora nesse dia, e quando eu fui prestar atenção, já tinha ido umas 2 horas. Gente, sem eu perceber. Não, amor. Nós somos empreendedoras visionárias, a gente não tem tempo para isso. Então, arranca dessa lista, tá? Uma coisa que eu fiz por mim, na minha rede social, as duas têm, não vou falar o nome. Coloquei tempo de tela. Então, assim, são 1 hora em cada rede social. Eu tenho tudo para fazer em 1 hora. Aí pula na minha frente e eu respeito o alerta. Só final de semana que eu burlo. Durante a semana eu não burlo. Pulou lá na minha tela, você tem 5 minutos, porque ele avisa, né? Você tem 5 minutos restantes do seu tempo de programação de tela. E eu já começo a me preparar para sair e não vou abrir mais. Não vou abrir mais. Eu respeito isso, tá? Então, o café de hoje, embora eu esteja meio agitada, não sei porquê, ou sei também, não posso falar. Ai, meu Deus. Então, o café de hoje é sobre isso. É sobre você classificar as suas demandas. O que é importante, o que não é importante, o que é urgente, o que não é urgente. Faça sem pena, sem dó, mas faça. Faça. Você vai ver a melhora que você vai ter quando você preencher essa matriz maravilhosa. Eu vou deixar o link para você com um exemplo aí bem bonitinho. Eu mesma vou montar no Canva, não vou nem procurar. E você vai conseguir aí aplicar para o seu dia a dia, tá? Não deixa de comentar nesse vídeo para eu saber que tem pessoas aqui que tá sendo útil esse conteúdo. E outra coisa, se inscreve nesse canal e me ajuda. Convida mais 5 amigas empreendedoras para conhecer o canal e se inscrever. Quem sabe a gente consegue até o final desse mês bater 500 inscritos. Nem tô pedindo muito, 500 inscritos até o final do mês. Agora eu encerrei aqui o assunto do café e vou trazer um tema para você que eu quero ajuda para a votação, tá? Vocês sabem, eu sou do ramo da confeitaria. E eu estou num projeto específico da minha confeitaria, que é a Dona Pérola. Na verdade, a Dona Pérola ela é mais uma chocolateria do que uma confeitaria, mas isso está mudando e por isso que eu já estou falando aqui confeitaria. Porque quem me conhece pode se confundir, então já estou te avisando que isso vai mudar mesmo. E aí, eu estou voltando para o iFood, que já há muito tempo que eu não estava no iFood. E durante um tempo, lá atrás, em 2020, eu vendi muito bem no iFood, muito bem mesmo. 2020, 2021, 2022, quando a gente se mudou para a loja, o negócio desandou um pouquinho por causa que eu mudei a região. Então, a gente se deu muito bem no iFood, na época que eu ainda tinha o Uber também, né? Uber Eats. Então, foi muito bom. E hoje eu tô trazendo com mais experiência, mais centrada, com mais visão ainda de futuro. Eu estou voltando a minha confeitaria para dentro do iFood e tomando algumas decisões dentro de algumas plataformas envolvendo a Dona Pérola. Aqui no canal eu trago muito do mundo de eventos, o podcast. A gente já fez alguns vlogs e tudo mais, mas aqui eu gosto de ter um papo mais cabeça, a gente falar mais sobre o empreendedorismo em si, sobre técnicas, ferramentas, falar sobre planejamento estratégico. E a minha pergunta para você é: você gostaria de ver aqui no canal um quadro onde eu fosse trazer em formato de vlog, por exemplo, esse retorno, o preparo desde o primeiro dia, depois acompanhamento dessa produção, como que tá sendo, como que tá indo, como tá evoluindo? Você gostaria de ver isso? Deixa aqui nos comentários para mim, dizendo. Ou se você acha que eu tenho que criar um outro canal e focar totalmente para confeitaria, tá? Eu quero realmente a sua opinião. Muito obrigada, um beijo e até amanhã.